Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 40. Então, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele disse-lhes: Que quereis vós que eu vos conceda? Eles responderam: Concede-nos que, na tua glória, um de nós se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus disse-lhes: Efetivamente, haveis de beber o cálice que eu vou beber, e haveis de ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado. Mas, quanto a estardes sentados à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim o conceder-vo-lo, mas é para aqueles para quem está preparado. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 10, 35 a 40. São João Crisóstomo. Ouvindo os discípulos Cristo falando frequentemente de seu reino, julgavam que esse reino não seria depois de sua morte, e por isso, uma vez anunciada a morte de Cristo, aproximaram-se dele para fazerem imediatamente dignos das honras do reino. Por isso se diz: Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Envergonhando-se, pois, por terem sentido algo de humano, aproximaram-se de Cristo, tomando-o de parte dos outros discípulos. Mas o Salvador, não ignorando o que deviam pedir, mas induzindo-os a responder, acrescentou uma pergunta. Ele disse-lhes: Que quereis vós que eu vos conceda? Ou, convenientemente, pode-se dizer que ocorreram as duas coisas. Vendo-se, pois, mais honrados que os demais, julgavam que alcançariam o pedido mencionado. E para obtê-lo de modo mais fácil, tomaram sua mãe, para que o suplicassem a Cristo juntamente com ela. Ou disse: Não sabeis o que pedis? Como se dissesse: Vós falais de honra, eu, da minha parte, falo de lutas e esforços. Pois não é este o tempo dos prêmios, mas da carnificina, dos combates e dos perigos. Por isso, acrescentou: Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Ele os atrai por meio de uma interrogação, para que, por meio da comunicação com ele, torná-los mais desejosos de participarem de seus sofrimentos. Responderam eles prontamente, pensando que seriam atendidos naquilo que pediam. Segue-se, Jesus disse-lhes: Efetivamente, haveis de beber o cálice que eu vou beber, e haveis de ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado.
isto é, sereis dignos do martírio e sofrereis assim como eu. Aqui perguntam-se duas coisas. A primeira é se está preparado para alguém o privilégio de sentar-se à sua direita. Já a outra é se o Senhor de todos não tem o poder de atribuí-lo àqueles aos quais isso está preparado. À primeira pergunta, respondemos que ninguém se sentará à direita nem à esquerda, pois aquele trono é inacessível a qualquer criatura. De que maneira, pois, disse ele, quanto a estardes sentado à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim o conceder-vo-lo, como a pessoas que sentar-se-iam? A ideia dos que dele o indagavam respondeu condescendendo com a intenção deles. Com efeito, não tinham eles conhecido aquele trono excelso, nem a cadeira que está à direita do Pai. Mas pediam uma única coisa, a saber, a primazia, e estar à frente dos outros. Uma vez, pois, que tinham ouvido ser dito sobre os apóstolos que sentar-se-iam sobre os 12 tronos, e não sabendo o significado do que foi dito, pediram o primado entre os demais. À segunda pergunta, deve-se responder que um tal dom não ultrapassa o poder do Filho de Deus, mas o que foi dito em Mateus, a saber, foi preparado por meu Pai. É o mesmo que dizer, por mim, razão pela qual também Marcos não disse aqui, por meu Pai. Portanto, aquilo que Cristo diz neste ponto é verdade. Morrereis, diz ele, por minha causa. Mas isso não basta para que obtenhais a primeira categoria. Se, pois, alguém vier com algo a mais que o martírio, possuindo todas as outras virtudes, possuirá coisas muito maiores que vós, pois esta primazia está preparada aos que, por suas obras, podem fazer-se os primeiros. Assim, com efeito, o Senhor os instruiu com sua resposta, para que não se atormentassem de modo vão e frívolo com os primeiros lugares, e, ao mesmo tempo, não quis entristecê-los.